Como crescer rápido na arquitetura? Bom, meu nome é Leonardo Mader, eu sou arquiteto e especialista 3D e te ajudo a ter uma arquitetura mais lucrativa e de impacto. Para crescer rápido na arquitetura, você vai precisar de um mentor. E o que é um mentor? O mentor, ele é um conselheiro experiente e confiável, ele é autêntico, ele é alguém que vai mostrar o caminho que ele trilhou, que ele vai mostrar como foi que ele construiu a carreira dele. O mentor é alguém que você pode modelar, ele vai te motivar, ele vai ser um suporte emocional, é alguém que você pode se espelhar, ele vai te ajudar a definir metas, a identificar oportunidades. E o que é então um bom mentor? Um bom mentor é aquele que não tem medo de compartilhar suas habilidades, ele tem boa vontade de compartilhar tudo que ele sabe, ele vai compartilhar seus conhecimentos, a sua expertise e ele vai te ajudar independente do estágio onde você esteja. Se você está bem no início da carreira, mesmo assim, ele for um cara muito experiente, mesmo assim ele vai ter boa vontade em te ajudar. Ele vai mostrar como foi que ele começou e ele vai te mostrar também o que ele fazia quando ele estava na sua posição. E por que você precisa de um mentor? Porque é muito difícil você conseguir isso sozinho. Na vida, a gente passa por uma série de dificuldades e desafios e quando a gente se depara com a solução de um outro profissional, ou como foi que aquele profissional conseguiu vencer aquele desafio, esse é um excelente exemplo, um excelente atalho para isso. Então, se você quer crescer rápido na arquitetura, trate de achar pelo menos um mentor. E como é que a gente acha um mentor? Bom, mentor a gente pode achar, pode ser um professor com o qual a gente admira e se identifica muito, ele pode ser um chefe ao qual a gente já teve, pode ser alguém que a gente acompanha na internet, pode ser algum conhecido em geral, né? Mas geralmente estão entre esses três primeiros que eu citei. Vou falar um pouco da minha história. Acho que um dos mentores que mais me impactaram a minha carreira, na verdade foram dois ao mesmo tempo, né? Foi quando eu trabalhei na Itália e eu trabalhei num escritório chamado OBR. OBR é um escritório bem contemporâneo, italiano, em Gênova, e esse escritório ele foi formado por dois arquitetos, chamados Paulo Brescia e Tommaso Principe. E esses arquitetos eles trabalhavam antes com Renzo Piano e eles saíram do Renzo Piano e acabaram montando esse escritório chamado OBR. E eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, isso já faz alguns anos, e então foi a minha primeira experiência internacional. Eu tinha acabado de sair do Brasil e trabalhando com eles eu identifiquei que eles tinham uma mentalidade muito diferente da minha. A visão que eles tinham sobre arquitetura, sobre como lidar com o escritório, como lidar com a equipe, como motivar a equipe, como lidar com clientes e principalmente os valores, né? Que tipo de impacto eles queriam levar com a arquitetura deles. Isso me marcou muito. Então, esses dois foram meus grandes mentores. E até hoje, de certa forma, quando eu estou projetando, quando eu estou conduzindo qualquer projeto, eu tenho alguma parte viva, uma lembrança viva deles me conduzindo nisso, né? Uma das frases que mais me marcou, o Paulo Brescia, arquiteto Paulo Brescia, falava muito, era que a gente tem que identificar uma ideia de projeto e a gente tem que agarrar ela com unhas e dentes até o final do projeto. O que significa isso? Se a gente teve uma ideia sobre um projeto, né, uma big idea, um conceito, se a gente tem um conceito de um projeto,
é comum que a gente perde esse conceito no desenvolvimento do projeto. Pode ser porque começou a vir os projetos dos complementares e teve que desconfigurar um pouco, pode ser que teve feedback da prefeitura, pode ser que tenha vários pedidos do cliente de alterações, e tudo isso vai alterando aquele conceito original. Ou pode ser até mesmo o próprio arquiteto começou a fazer tanta pesquisa pela internet, começou a ter outras ideias diferentes e começou a querer botar aquela ideia nova que ele descobriu no projeto. Então, são esses fatores, né, 4 fatores que eu identifiquei, que faz com que o projeto comece a se desconfigurar no seu desenvolvimento. E então o projeto nasce com um determinado conceito e ao final do executivo, quando a obra começa a ser construída, a gente não consegue mais identificar aquele conceito original. Digamos, eles ficaram só nos diagramas das primeiras apresentações ou nos primeiros 3Ds, digamos assim. Então ficou uma arquitetura mais comum no final, né? E não é difícil a gente ter um conceito forte no início. O difícil é a gente conseguir manter ele até o final do percurso, até o final do projeto, até o final do executivo. Esse é o nosso grande desafio. Isso me marcou muito e é uma coisa que está muito presente. Se vocês forem pesquisar no escritório chamado OBR, vocês vão ver que são projetos bem contemporâneos. Eles estão, digamos, realmente numa vanguarda, não só em questão de arquitetura, não só numa questão de contexto italiano, mas sim numa questão de contexto europeu. Em toda a Europa, eu realmente considero eles na vanguarda da arquitetura. Eles têm uma pegada muito minimalista, só que não é um minimalista só minimalista por minimalista, mas eles têm uma bagagem muito contemporânea, assim. Outra coisa que me marcou muito, que eles falavam, eles são bem teóricos também, né? Embora é um escritório que atua bastante, eles adoram a teoria da arquitetura, uma característica muito italiana isso. E eles falavam muito que a arquitetura é paisagem, né? Então, na verdade, esse termo não foram eles que inventaram, mas eram de alguns mestres acho que dos mentores deles, né? Então, o que é arquitetura paisagem? No Brasil, a gente tem muito forte a herança modernista, e a herança modernista fala que uma arquitetura é uma escultura, né? Então, cada prédio modernista, cada prédio do Niemeyer é uma escultura na cidade. E, de certa forma, a gente tem muito vivo isso na cultura brasileira. E cada projeto que a gente recebe para fazer, a gente quer que aquele projeto seja o mais lindo da cidade e acaba, digamos, ignorando um pouco o contexto. Enquanto esse conceito de arquitetura é paisagem, a gente simplesmente interpreta que já existe um contexto, já existe aquele lugar, e a gente tem que fazer uma arquitetura que simplesmente melhor adapte aquele terreno à necessidade do cliente. É um processo inverso, na verdade. Ele não quer agredir o entorno, ele não está dando as costas para o entorno, mas sim ele está unindo, né? Isso é uma presença bem forte na arquitetura deles. Então, às vezes eles fazem edificações que está brotando da terra, né? Então, o edifício de repente começa a subir, começa a sair da terra e brota. Então, aquela grama do pátio começa a subir, já vira o telhado. Então, é nesse sentido. Ou algumas vezes eles estão num contexto histórico e eles simplesmente fazem uma caixa toda de vidro, e essa caixa de vidro reflete toda a edificação histórica. E então é uma maneira de conversar, né? Então, quando eles fazem essa caixa de vidro espelhada, eles não estão querendo simplesmente que tu tenha atenção ao prédio. Porque quando tu põe um espelho, na verdade tu não vê o espelho, tu vê o reflexo, tu vê exatamente o contexto, tu vê exatamente o entorno, tu vê exatamente a obra antiga que está ali, né?
E isso é um conceito muito forte. Outro conceito forte que eu aprendi também com eles era a questão de... Quando eu trabalhei num projeto, eu trabalhei 10 meses naquele projeto, um projeto chamado Milano Fiori. E nesse projeto Milano Fiori tinha um conceito de arte contemporânea que as faces internas, o prédio abraçava um parque, era esse formato, e as faces internas desse prédio eram facetadas. Então as faces de vidro, cada face de vidro, como se fosse, era quase um diamante assim, fazia um zigue-zague, né? Ela refletia o parque que estava ali. E ao mesmo tempo eles criaram no interior de cada unidade, eles criaram um jardim interno, que era entre a sacada e a sala de estar. Eles criaram um jardim. E esse jardim interno tinha plantas também. Então, quando tu olhava a fachada, tu tinha uma mistura de reflexo do parque com a refração, ou seja, com a transparência do vidro, e tu via as plantas no interior de cada unidade. Então, essa obra, esse empreendimento que já foi executado em Milão, ele trazia esse conceito de um artista, que eu não me lembro o nome, em que ele botava pedaços de vidro e espelhos numa floresta. Então, às vezes tu via a planta por transparência e às vezes tu via a planta por reflexo. Era um jogo muito, muito louco, assim, muito maluco, que era muito, muito, muito instigante. Era uma instalação bem contemporânea, de arte contemporânea, e aquele prédio foi inspirado nesse tipo de arte. Então isso também me pegou muito forte, né? E eu comecei a perceber que a arquitetura, se a gente quiser causar impacto em arquitetura, a gente tem que começar a pensar diferente, né? E a gente tem que começar a trazer coisas que realmente mexem conosco. Então a arte, ela é algo que mexe muito com as pessoas, ou pelo menos tem essa função, né, de fazer a gente pensar ou refletir sobre alguma coisa. E então a gente poderia estar divagando por horas aqui o que significa a gente olhar às vezes algo através, ou às vezes a gente se vê dentro daquilo, né, como um jogo de espelhos e reflexos. Tem algo bem poético e profundo nisso, e eles levaram isso para a fachada da edificação, né, para a fachada de um grande empreendimento. Isso eu achei muito interessante. E também o conceito de abraçar, né? O que significa abraçar? Abraçar é tu dar um abraço em alguém, tu abraça o que é mais importante para ti. E então o conceito de visuais é tudo muito interessante, né? E também tinha algo bem importante que eu aprendi com eles, tudo no mesmo projeto, que o prédio, eu vou botar algumas imagens aqui, ele encaixava umas partes na outra, né? E então era muito importante que eles não faziam subtrações na volumetria só para ficar bonito. Eles faziam também algo que como se tivesse algum movimento, que como se a qualquer momento aquele prédio podia se fechar, como se fosse um zíper, né? Que a qualquer momento ele se encaixava de volta na sua posição. Isso era algo bem interessante. E também, como vocês podem ver, tem algumas essas linhas que contornam o prédio, que fazem esse frame, né, que fazem essa moldura, elas tinham que ter exatamente a mesma espessura. Então eu trabalhei também no executivo desse prédio, eu tinha que detalhar ele. Então era muito importante que aqueles 30 centímetros, se eu não me engano, 30 centímetros de espessura, eles tinham que ser exatamente iguais, tanto na horizontal quanto na vertical. E para isso, se a laje fosse mais espessa que a parede, então a gente tinha que dar um jeito de conseguir buscar uma solução para que continuasse manter esses 30 centímetros de espessura. Então nesse caso foi usada uma cantoneira metálica em que a gente recua de certa forma essa espessura. E a gente consegue, então, nesse detalhe, a gente consegue entender como foi que a gente conseguiu esses
esses 30 centímetros também na parte, né, da laje, tá? Que normalmente ela é muito mais espessa que a parede. E esse tipo de estratégia eu acabei levando para o meu trabalho no Brasil, quando eu abri meu escritório, e essa rigidez estética marcou muito o meu traço. Então, se vocês observarem minhas obras, elas têm muito essa característica da fachada ser realmente algo muito disciplinado, né? Tem um rigor, é muito rigoroso. Então, eu sempre tive essa preocupação. Outra coisa que eu vi também, aprendi com eles, que para isso, se tu quiser levar isso, levar com unhas e dentes até o final do executivo, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas. Uma das coisas que eles abriam mão era da planta baixa. Então a planta baixa não era a coisa mais perfeita do mundo lá. As plantas baixas não funcionavam na sua perfeição como geralmente no Brasil funcionam. As plantas baixas brasileiras, elas são realmente muito eficientes, elas são muito bem pensadas. O arquiteto brasileiro, ele pensa muito em planta baixa, ele investe grande parte do seu tempo em planta baixa. Então, naturalmente, as plantas baixas do Brasil, elas acabam tendo uma bela função, né? Elas são muito otimizadas. O problema disso é que a volumetria, a fachada, e fica sem graça, né? Fica realmente um pouco chata. E então, para a gente ter essa fachada super instigante, como é na Itália, a gente realmente, ou nos grandes escritórios do mundo, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. E então eu aprendi também nessa minha bagagem internacional que era a planta baixa, eles abriam mão em prol de uma bela fachada. Então eu tentei sempre, dentro do possível, tentar não prejudicar as minhas fachadas em função de uma otimização de planta baixa. Então o meu trabalho era, quando estava fazendo minhas casas no Brasil, era de convencer o cliente que todos os quartos dos filhos, por exemplo, tinham que ter exatamente o mesmo tamanho. E o cliente queria criar um home theater. Então eu também modulava exatamente o home theater, era exatamente a largura dos quartos. Isso fazia com que ficava tudo bem rigorosamente, bem modulado. Porque depois eu criava aqueles painéis sanfonados em madeira, então tudo tinha que ter exatamente a mesma largura, e isso refletia em fachada. Se a gente começa a trabalhar com larguras variáveis, os painéis vão ter que ter folhas variáveis e começa a dar uma confusão ali e a fachada não fica tão rigorosa. Então vários arquitetos, para mim acho que do Brasil o arquiteto mais rigoroso que existe nesse sentido, que eu vejo que tem essa característica que eu aprendi na Itália, tem muito forte no trabalho deles, é o estúdio MK27, um escritório que eu admiro bastante. E cada vez que eu estou estudando o projeto deles, eu vejo no quão competente eles são de levar esse conceito original até o final do executivo e até a execução da obra, né, até a entrega para o cliente, até o momento em que o fotógrafo vai tirar as fotos. Isso é muito bem estruturado. E realmente eu acredito que esse é um dos fatores responsáveis por ter feito esse escritório crescer tanto e ter uma repercussão internacional tão forte. E como é que você vai achar o mentor? Bom, o primeiro mentor, eu acho que a gente pode ser um professor que a gente admira muito. Então a gente pode tentar estreitar a relação com ele, tentar fazer algumas perguntas, tentar ajudar ele de alguma forma, às vezes. Eu sei que não tem muito que ajudar um professor, né? Mas simplesmente sendo simpático e fazendo algumas perguntas para eles. Qual é o único problema de professores que eu vejo? Assim, no Brasil é comum professores não atuarem em escritórios de arquitetura. Então eles têm a sua renda principal vem do ensino. Então, às vezes eles fazem um projeto ou outro, projetos pequenos só para conhecidos, mas eles não têm uma atuação de mercado.
Então, se tu tiver um mentor como professor, cuidado que a tendência é que tu vá seguir uma carreira acadêmica se tu tiver esse tipo de mentores, tá? Se é o que tu busca, então tu tá no caminho certo. Mas se tu quer montar um escritório ou tu quer ter uma carreira no mercado e não é um bom mentor, tu ficar seguindo o que um professor fala. Um mentor muito bom geralmente são os primeiros mentores dos arquitetos, são os chefes, né? Então quando começa a trabalhar, começa a fazer os estágios, o seu chefe é um excelente mentor. Por quê? Porque ele já conseguiu formar um escritório, ele já conseguiu formar uma estrutura a ponto de te contratar. E geralmente ele não está só te contratando, ele já tem outros arquitetos que também está contratando, e tu começa a observar o estilo de liderança dele, a maneira com que ele lida com o cliente, a maneira com que ele capta projetos, a maneira como que ele lida com a equipe, como que ele lida com os desafios que os projetos enfrentam. Às vezes o projeto volta da prefeitura com revisões, como é que ele lida com aquilo, e daí tu começa a aprender. E daí tu pode fazer perguntas também, das mais diversas que tu pode ter. Tu vai fazendo perguntas e tu vai iniciando então um relacionamento com ele, tu vai modelando de certa forma, tá? Tudo que tu gosta dessas pessoas com quem tu convive, tu pode pegar pra ti, aprender com isso. O que tu não gosta, na verdade tu vai estar aprendendo também, né? Então, se tem alguma coisa, algum traço dele, talvez o jeito que ele lida com a equipe, se tu não gosta muito, então tenha sempre bem presente que essa é uma coisa que tu não quer ter, um estilo de liderança que tu não quer ter quando tu for liderar a tua própria equipe. E outro tipo de mentoria bem bacana pode ser não exatamente o teu chefe, mas alguém que trabalha ao teu lado, alguém mais experiente. É comum às vezes a gente, por exemplo, um estagiário está trabalhando ao lado de um arquiteto, e além desse arquiteto, existe o chefe do escritório. O chefe do escritório, tu não tem uma relação diária com ele, às vezes ele está por ali, às vezes não, quase nunca fala contigo, porque tu é estagiário. Então, o chefe do escritório passa tudo para esse arquiteto, que seria o teu coordenador, e o teu coordenador acaba passando para ti. Então, esse coordenador acaba sendo também uma espécie de mentor para ti. Agora preste bastante atenção, né? Se tu começa a usar esse coordenador como teu mentor, saiba que provavelmente o caminho que ele vai te mostrar é como chegar na posição dele. Dificilmente ele vai conseguir te mostrar alguma coisa que ele não foi ainda. Então presta bastante atenção nisso, tá? Se num primeiro momento o que tu busca é simplesmente alguma ascensão na carreira, seja o que for, então ele estaria bem. Mas se tu quer montar um escritório, ou tu quer algo, tu já quer lidar com clientes, tu quer entender um pouco mais sobre isso, daí o ideal seria tu tentar de alguma forma estreitar a relação com o chefe do escritório, né? Com o dono do escritório. Outro tipo de mentor muito comum, a qual eu também uso bastante, são os mentores que a gente encontra na internet. A gente não tem um contato direto com eles, mas sim, a gente aprende muito assistindo vídeos, consumindo cursos. Um mentor que foi muito forte para minha carreira foi um cara chamado Peter Diamandis. Peter Diamandis, ele é um grego, né, radicado nos Estados Unidos, então ele vive nos Estados Unidos, e ele fundou a Singularity University, e essa universidade, ela é uma universidade que estuda o futuro, e ela é vinculada à NASA, Google, e quando eu comecei a consumir os cursos online desses caras, né, principalmente do Peter Diamandis, né, Peter Diamandis que dava o curso, e ele abriu muito a minha mente sobre como é ser o futuro, e até em função do que eu aprendi com o Peter Diamandis, eu comecei esse meu projeto digital.
Foi exatamente em função disso, tá? E eu comecei a enxergar que o futuro estava na tecnologia, e eu também comecei a investir mais em renderização. Porque junto com a renderização a gente já está muito próximo da realidade virtual, a gente também já está bem próximo da realidade aumentada, e o futuro vai ser, sim, realidade aumentada, realidade virtual, impressão 3D, e a gente precisa estar realmente muito ligado nisso, principalmente se você é arquiteto. A produção de desenhos técnicos tem uma tendência a ficar cada vez mais automatizada, enquanto a criação vai ser uma das últimas coisas que um robô vai ser capaz de fazer. Então, quanto mais tu estiver perto da criação, mais seguro vai estar o teu trabalho, tá? Mais salvo vai estar a tua carreira. E então é baseado nisso que eu acabei reestruturando toda o meu estilo de vida. Comecei também, me mudei para Londres de volta, comecei a ter um estilo mais global. Então isso tudo em função de um mentor muito importante para mim, chamado Peter Diamandis, ao qual eu nunca conheci ele pessoalmente, só consumi cursos, né? Outro mentor que eu também tenho, então é um mentor que me ajuda a propagar essa minha ideia online. Então é um mentor no Brasil chamado Érico Rocha, e ele me ajuda então a como tá conversando contigo, por exemplo, e como que eu posso propagar mais essa mensagem que eu tenho. Outro mentor, mentores, o que significa um mentor, né? Um mentor na arquitetura não é alguém que tu admira a obra, por exemplo. Então, se eu gosto muito, vamos supor, de Herzog de Meuron, tá? Escritórios suíços, eu realmente gosto deles, mas deles e vários outros nomes, tá? Mas se eu simplesmente só admirar a obra, ele não é um mentor para mim. Eu tenho que consumir mais, eu tenho que consumir entrevistas, eu tenho que ter eu tenho que consumir o mindset dele, tá? Isso significa um mentor, não é simplesmente... Se tu gosta de um escritório tipo Herzog de Meuron, então ele é uma referência para ti, é diferente, tá? Então o mentor é alguém que tu absorve muito o cuidado. Outros mentores que eu tenho tive mentores bem no início da minha carreira, né? O meu primeiro chefe, chamado Nino Machado, foi um mentor para mim, claro. Eu só observava, não sabia nada, né? Eu estava no primeiro semestre da faculdade, ou nem sei se eu já estava no primeiro semestre, ou foi antes de entrar na faculdade, algo assim. E eu simplesmente observava a postura dele no escritório, e foi meu primeiro contato com arquitetura de verdade foi nesse estágio, né? Foi um estágio não remunerado. Então, isso é bem interessante, né? A gente vai aprendendo. Então, o mentor é alguém que a gente precisa ter um contato um pouco mais frequente, tá? Não é uma ou duas vezes apenas, tá? Então, por que isso? Como eu falei, o mentor, ele vai te motivar, ele vai te mostrar oportunidades, ele vai te dar suporte emocional. Suporte emocional significa que em algum momento tu vai estar, digamos, para cima, outros momentos vai estar para baixo, e alguns momentos tu vai estar em euforia, outros momentos tu vai estar em depressão. E o mentor, ele vai te mostrando caminhos de como tu trilhar, como tu vencer cada uma dessas barreiras, de como foi que ele fez, como foi que, né, ele vai te mostrar oportunidades, tá? E como crescer rápido na arquitetura sem enxergar essas oportunidades é muito difícil, porque a gente vai ter que inventar a roda a cada novo desafio. E se a gente tem exemplos e aquele mentor vai falando o que ele fez que dava mais certo, o que ele não aconselha a fazer porque geralmente dá errado, a gente pode evitar aquilo que ele está desaconselhando fazer e fazer aquilo que ele está aconselhando fazer. Então isso vai dar muita velocidade no teu crescimento. Então, em primeiro lugar, identifique profissionais que conseguiram resultados parecidos com o que tu quer e vá seguir esses profissionais, tá? Vai entender como funciona a mente deles e vai realmente experimentar tudo isso. Uma palavra muito boa para isso é modelar, né? Quem usa muito essa palavra, modelar, é um coach, um dos coaches mais famosos do mundo, né? Tony Robbins, ele fala muito que a gente precisa modelar pessoas
Então esse é um cara bem interessante também. Se tu quer aprender um pouco mais sobre autoconfiança, esse cara fala muito sobre isso. Um cara que fala muito sobre dinheiro também, é um cara muito maluco, né? Chamado Dan Lok. Ele fala muito sobre questão de dinheiro. E então tem vários nomes por aí, tá? Então são inúmeros nomes e a gente, de certa forma, tu já deve estar seguindo várias pessoas, e essas pessoas que tu segue, se tu acaba entrando um pouco mais no mindset dessas pessoas, acabam sendo seus mentores. Então cuidado com quem tu segue, porque tu pode ter bons mentores e maus mentores, tá? Então vai depender do caminho que ele vai estar te levando. Então fica bastante ligado nisso. Outra maneira também que pode acontecer uma mentoria é através de cursos online. Então, até mesmo no meu próprio curso, então eu tenho meus alunos nos meus cursos, eles podem fazer perguntas diretamente para mim, e eles podem também estar conseguindo extrair algumas coisas um pouco mais profundas de como eu pensaria sobre determinado aspecto. Então essa também é uma oportunidade para quem pode, claro, conseguir alguma informação até um pouco mais direta. Então as oportunidades de a gente conseguir, de certa forma, contato com mentores são das mais diversas. Então procure qual é a forma que mais se encaixa ao seu perfil e explore ela ao máximo. E uma dica extra que eu te dou é tente fazer perguntas. A gente se surpreende com a facilidade que é de fazer uma pergunta, ou com a facilidade que é de conseguir uma resposta que a gente tanto quis saber, só que a gente sempre teve vergonha de perguntar, ou achava que aquela pessoa nunca responderia, porque aquilo custaria muito dinheiro, é muito valioso para ti, então ela vai cobrar para responder, e a gente simplesmente manda uma mensagem e essa pessoa, sim, ela pode estar te respondendo numa grande boa vontade muitas vezes, e a gente se surpreende, tá? Isso eu aprendi com um outro também mentor que já morreu, que de certa forma é um cara que também eu e muita gente modela, né? Que é o Steve Jobs. Tem um vídeo do Steve Jobs no YouTube, se tu quiser tu procura, né? Just Ask. Just Ask é um vídeo do Steve Jobs em que ele simplesmente diz que a gente basta perguntar, né? É só perguntar que uma mágica vai acontecer. Então assiste esse vídeo, um vídeo bem curto, e ele conta uma história de uma vez que ele simplesmente pegou o telefone e fez um pedido, e aquele pedido mudou toda a carreira dele, né? E um cara muito jovem, na época era muito jovem quando fez isso. Então simplesmente pergunte, né? Simplesmente peça, tá? Só pergunte. Então essa é uma dica final. E se eu gerei valor para ti, por favor, curta esse vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Tu deve estar vendo aqui assim, tem um botão vermelho. Simplesmente dá uma clicada no botão, se inscreve no canal e já vai aparecer um sininho. Vai lá e dá uma badalada no sininho. E por favor, comenta aqui embaixo tudo o que tu achou sobre esse vídeo, e me dá uma sugestão também de um novo tópico que eu posso estar abordando por aqui, tá? E antes de mais nada, não se esquece de me acompanhar no Instagram. Eu quero muito continuar essa conversa contigo. O meu Instagram é o leonardo.mader, e nesse Instagram eu faço lives, respondo perguntas de uma série de arquitetos que me acompanham, e eu mostro o meu dia a dia. Então me segue no Instagram, leonardo.mader. É isso aí, pessoal. Então, um grande abraço para todos vocês e te vejo no próximo vídeo. Falou!